Deus muitas vezes não irá impedir de você ser jogado numa cova com leões famintos lá dentro. Muitas vezes, Ele vai lhe livrar dentro da cova e não lhe livrar da cova. Deus é poderoso para impedir você de entrar numa cova e ser consumido pelos leões. Deus pode fazer com que a cova dos leões fique distante de você. Mas muitas vezes, Ele não vai impedir de você entrar na cova, mas Ele vai lhe dar livramento dentro da cova. É sobre isso que eu quero falar nesta ocasião. Livramento em meio às tribulações. Deus muitas vezes vai impedir de chegar uma tempestade em sua casa. Mas às vezes Ele vai permitir a tempestade entrar em sua casa, mas vai lhe dar livramento no meio da tempestade. Às vezes Deus vai impedir de você ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E essa fornalha vai ficar muito distante de você. Mas outras vezes, Deus vai lhe livrar dentro da fornalha. Então você não pode, nem eu, prever a maneira de Deus agir. Porque a maneira de Deus agir, muitas vezes, não é a nossa maneira. Por vezes, Ele lhe livra de um vendaval, mas por vezes, Ele vai lhe livrar dentro de um vendaval. Às vezes, Deus vai lhe impedir de sofrer um naufrágio, mas às vezes Ele vai lhe dar livramento no meio dos naufrágios. Deus tem sua forma de agir. O profeta Isaías escreveu dizendo: agindo Deus, quem o impedirá? A Bíblia fala dos mistérios do reino que muitas vezes Deus não revela para todo ser humano. Quando você pede a Deus livramento, Ele pode lhe livrar do problema ou no meio de um problema. Deixe Deus agir da maneira que Ele quiser. Quem sabe você está me assistindo nesta hora e tem dito: meu Deus, tanto que eu te pedi para eu não entrar nesta prova, para eu não entrar nesta luta. E o Senhor me manda te dizer agora: eu não te livrei da luta, porém vou te livrar na luta. A verdade é essa. Você lembra agora do já mencionado caso de Daniel, que foi jogado para as feras famintas, leões famintos? Daniel era um homem íntegro, era um homem reto. Desde a sua juventude, houve temor de Deus no seu coração. Porém, Deus, por algum motivo, não o livrou da cova, mas o livrou na cova. Canta lá mais. Você está aí assistindo nesta hora, está dentro de uma cova. Ao seu redor, você só enxerga leões famintos. Deus permitiu que você fosse lançado aí. Tudo está no controle de Deus. Aleluia! Você dentro desta cova não está fora do programa de Deus. Há uma vontade soberana, que é a vontade de Deus por trás desse negócio aí.
Lá está Daniel jogado para as feras, feras famintas, porque ele não quis ceder aos caprichos deste mundo. Porque a mensagem de Daniel era diferente da mensagem de Babilônia. E o comportamento dele não agradava a muitos dali. Agora Daniel está dentro de uma cova. Mas ali dentro Deus fecha a boca dos leões e mostra para Daniel que tanto faz você estar dentro da cova como fora da cova, o poder de Deus é o mesmo. Falo para alguém que me acompanha nesta noite, quem sabe vai me assistir em outro horário através do YouTube, porque todas as mensagens que eu prego aqui eu lanço lá na plataforma. Quem sabe você me assiste neste momento e está dizendo: esta palavra é comigo. Eu tenho vivido no meio de leões. Leões que querem me devorar. Irmãos. A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão, faminto, procurando a quem possa devorar. Quando Daniel estava sendo ali, rodeado daqueles leões querendo devorá-lo, aquilo parecia com você hoje, rodeado de gente querendo sugar a sua vida, leões famintos, leões ferozes. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus vai fechar a boca desses leões que querem devorar você. Deus vai fechar a boca desses leões que estão querendo destruir sua vida. Mas eu falo para outros nesta ocasião que estão também que nem Sadraque, Mesaque e Abednego no meio de um fogo cruzado, aquecido várias vezes mais. Aqueles 3 hebreus não quiseram se curvar diante da idolatria da época, diante do sistema da época. E eles foram lançados para dentro de uma fornalha acesa, aquecida várias vezes mais. Deus não te livrou da cova. Também, muitas vezes, não te livra da fornalha, mas vai te dar vitória dentro da fornalha, dentro da situação. E se for para entrar na fornalha, tem que entrar, meu filho. Ricantalabás. Se for para entrar na fornalha, tem que entrar na fornalha. Se for para passar pelo fogo, você tem que passar pelo fogo da aflição sem murmurar. Você precisa atravessar esse fogo da aflição sem, contudo, blasfemar de Deus. O Senhor te dará vitória diante desses leões famintos e diante desse fogo que devora. Fogo queima, fogo acaba. Enquanto o leão espedaça, o fogo destrói, consome. Quem sabe você está sendo consumido. Quem sabe suas finanças estão consumidas. Quem sabe sua paciência está esgotada. Quem sabe você não tem mais para onde ir. Alguém te abandonou, está torrando tua paciência. Isso é o fogo da aflição. Mas lembra que aqueles 3 hebreus que foram lançados, alguém olhou no outro dia e viu que não eram apenas 3 hebreus, agora tinha um 4º homem no meio deles. Eu profetizo o 4º homem da fornalha com você nesta hora. Prepara-te que vai chegar a tua bênção. Prepara-te que Deus vai aplacar esse fogo. Você vai passar pelo meio desse fogo da aflição e não vai se perder. Deus é forte para fazer isso na sua vida. Mas quem sabe, assim como Daniel estava na cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro do fogo, quem sabe você também entrou no meio de uma tempestade. Lembra dos discípulos no meio do mar?
e a tempestade vem sufocar, tirar a paz e a tranquilidade daquele percurso. Quem sabe você pode dizer aí: Bispo Amaro, minha vida estava tudo bem, até que alguém entrou na minha vida, entrou na minha casa, entrou no meu negócio, me deu uma proposta, e daí para cá meu barco parece que está afundando. Deixe-me eu dizer uma coisa para você: Deus sabe que você está numa tempestade. Aqueles discípulos agora disseram: Senhor, nós vamos perecer. Não se te dar que pereçamos. Eu quero dizer a você que no meio da tempestade aprenda a clamar a Deus e a dizer para Ele que você está passando no meio da prova da tempestade. A tempestade geralmente é causada por ventos contrários. A tempestade é um sinônimo de gente contrária a você. Gente que vê você muitas vezes planejando uma coisa e bate contra você. Gente que descobre que você tem um propósito, mas ela bate contra você. Ela luta para ser contra você. O prazer dela é lhe mostrar que é contra você. Mas eu venho como ministro do Sagrado Evangelho te dizer nesta hora: Jesus chegou, colocou suas mãos para as ondas e ordenou aos ventos que eles cessassem. Eu quero dizer que, apesar de Jesus não ter livrado você da tempestade, mas Ele tem promessa para você no meio da tempestade, nesse percurso sombrio, nesta luta contra os ventos e contra as ondas bravias. Essas ondas, muitas vezes, são pessoas que batem contra você, que são contra os seus projetos, tentam colocar água fria na fervura da sua fé. É tanto que, enquanto mais você possa esconder de certas pessoas seus projetos, melhor o é. Deus está aqui nesta hora para te dizer: filho, assim como livrei a Daniel da cova dos leões, assim como livrei Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo, assim como livrei os meus apóstolos do meio da tempestade em alto mar, eu posso livrar também a sua vida. Você lembra de Jonas, que foi livre de dentro de uma baleia quando ele foi engolido por ela? Jonas havia desobedecido. E agora um peixe grande lhe engole. Mas a Bíblia diz que ele clamou lá de dentro. Ele compara o ventre daquele peixe ao inferno em chamas. Imagina você dentro de um peixe, no meio daqueles restos, daquelas fezes ainda em processo de fabricação. Mas ele arrumou um cantinho ali no meio, ele ainda encontrou um meio ali, naquela aflição toda, no ventre daquele peixe, lá no fundo do mar, e fez uma oração, e disse: Deus, tenha misericórdia de mim, estenda suas mãos para mim. E o Deus de Israel estendeu as mãos para ele, e ele foi livre de calabás. Deus fez com que aquele peixe vomitasse Jonas na praia. Eu imagino o susto daquele povo ao ver aquele homem sendo vomitado por um peixe. Aqueles banhistas que estavam ali na praia, ver um peixe saltar e cuspir um homem do lado de fora. Imagine ali agora o que Jonas teve que dizer, se explicar para aquele povo. Muitas vezes Deus não impede do peixe nos engolir, e às vezes nos engolem vivos. Acontece isso. Eu estou dizendo isso para você porque muitas vezes você só lê um texto na Bíblia onde diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí quando vê uma prova como essa, você vai duvidar daquele texto. Aquele texto não está dizendo que você não vai passar muitas vezes pelo fogo,
pela cova dos leões, pela tempestade e às vezes ser engolido por um peixe. O que aquele texto quer dizer é que mesmo que você entre, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muitas vezes, querido, Deus não deixa você longe dos inimigos, mas prepara uma mesa para você comer na presença deles. Muitas vezes é rodeado de leões, é rodeado do fogo, é rodeado da tempestade, rodeado dos vendavais, e às vezes no ventre de um peixe que você está. E Deus preparará uma mesa para você na presença dessas pessoas. E lhe dará vitória na presença dessas pessoas, para que todos saibam que Deus é na tua vida. Queridos, a história conta de homens que foram lançados em covas, em prisões. E o Senhor deu livramento à maioria deles. Pedro não foi livre da prisão, ele foi livre na prisão. A igreja fazia constante oração por ele, enquanto ele estava preso. Quem sabe você está preso a alguém. Quem sabe alguém rodeando de você e você está preso nele porque ele lhe sustenta. Tem gente que faz isso. Banca você e lhe maltrata porque ele banca. Isso é muito triste, mas muitas vezes isso acontece. Assim como Deus mandou o seu anjo para livrar Pedro das garras daquela prisão, enquanto a igreja orava por ele, eu profetizo na tua vida que essa prisão que está sobre você, ela desaparecerá. Bendito seja o nome santo do Senhor. Lembra de Paulo e Silas, também presos ali? Mas mesmo lá dentro, diz que eles cantavam louvores a Deus. Estavam amarrados no tronco. Até que veio um terremoto na prisão e os soltou. Vai ter terremoto na tua vida também. E vai abalar os alicerces disso que te prende. E quem estiver em teu redor vai ver o grande livramento que Deus vai te dar. Mas até lá, não murmure. Enfrenta essa tempestade. Sabes tu quantas tempestades eu enfrento? Quantas vezes tenho que enfrentar problemas com pessoas que me rodeiam? Eu não posso falar disso em público. Eu não posso mencionar nomes de pessoas que oram por mim e Deus revela. Podem perceber, eu tenho algumas pessoas na igreja que de vez em quando ligam para mim e dizem: bispo, está acontecendo alguma coisa, conta logo para mim. Essas pessoas sentem de casa e eu confesso que sim, está acontecendo alguma coisa, elas oram e Deus me livra na tempestade, no meio dos lobos, no meio das onças e dos animais ferozes, no meio dos dilúvios. Deus pode fazer isso. Lembra do povo de Israel do Egito? Deus não livrou aquele povo do Egito, foi livrá-lo lá na frente, mas deu livramento no meio do Egito. Quando eles saíram de lá, saíram com grandes riquezas. Às vezes tem que atravessar o mar. Às vezes Deus não livra do deserto, mas permite que você passe pelo deserto para te mostrar, para te mostrar uma nuvem de dia que te coloca sombra, para que o sol não te queime no deserto, e te coloca uma nuvem de fogo à noite, para que você não seja congelado pelo frio que no deserto faz. Deus pode livrar você de todas essas situações. Mas eu lhe digo, em algum momento na vida você já passou por essas situações. Alguns passaram por problemas
no meio de lobos, de leões, no fogo, na tempestade, na prisão, às vezes no ventre de um peixe, que nem Jonas, às vezes no meio de um mar, às vezes debaixo das garras de um faraó, ou às vezes mesmo no deserto. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Possa ser que você esteja me acompanhando agora e você diga: bispo, eu nunca passei por nada disso. É estranho você dizer isso. É muito estranho, porque Jesus disse que no mundo nós iríamos ter aflições. Mas se você está dizendo que não tem passado por essas aflições, eu vou acreditar. Mas há uma palavra de Jesus que nós iríamos passar por essas aflições. Daniel passou a aflição com a presença dos leões querendo lhe comerem. Azarias, isso é, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela aflição do fogo querendo queimá-los. Os apóstolos passaram pela aflição da tempestade que queria acabar com tudo. Pedro, Paulo e Silas enfrentaram as prisões terríveis. Moisés sofreu diante de Faraó. O povo de Israel passou problemas no deserto. Muitas vezes essas aflições têm que vir para Deus mostrar que pode livrar você com uma simples palavra e intermediar a sua causa. Quando eu digo não importa a tempestade, quando eu digo não importam os leões e o fogo da aflição, não importam as prisões, quando a gente diz isso, tomemos cuidado. Não estamos dizendo isso minimizando sua dor. É tanto que eu não uso muito essa expressão. Não importa a sua aflição, não importa a sua dor, não importa a sua tempestade, não importa o vendaval. Quando eu uso essa força de expressão, eu procuro deixar claro que eu não estou minimizando o seu problema. Eu não estou minimizando a sua aflição. Diante dos leões você tem medo. Diante do fogo você tem medo. Diante da tempestade vem também o pavor. Diante da prisão, diante de um peixe que lhe engole todo. Como que não vem o pavor e o medo às vezes? Nós somos humanos. A nossa fé muitas vezes diminui. Mas uma coisa é certa que eu quero te dizer: de todos esses que eu mencionei, todos eles tiveram livramento. Para Daniel, Deus disse: os leões não vão te devorar. Para o fogo, Deus disse: esse fogo, aliás, para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele disse: esse fogo não vai te queimar. Para Jonas, ele disse: o peixe vai te engolir, mas ele vai te vomitar lá fora. Para os apóstolos, Deus disse: Pedro, você vai ser preso, mas as correntes vão se quebrar. O meu anjo será enviado. Para Paulo e Silas, ele disse: eu mando meu anjo e sacudo os alicerces da prisão. Para Moisés, ele disse: eu mando uma coluna de fogo de dia. Aliás, uma nuvem durante o dia, a minha Shekinah, e à noite eu mando uma coluna de fogo. Sempre você viu que o Salmo 46 se cumpriu na vida do seu povo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Eu profetizo na tua vida, nesta hora, que se Deus não te livrou das aflições, mas Ele te livrará na aflição. Erga sua cabeça, confie na palavra de Deus e espere. Talvez você esteja cansado de tanto esperar. Eu também não costumo repetir muito aquela frase que já se tornou um lema: quem espera por Deus não cansa. Eu prefiro dizer o seguinte:
Quem espera por Deus não deveria se cansar. Mas o ser humano é frágil e às vezes finda cansando no meio do caminho. Não por causa da falta da ação de Deus, mas por falta da nossa fé. Se você está cansado de tanto enfrentar leões, fogos, tempestades, prisões, desertos, se você está cansado, Deus te fortalece. A Bíblia Sagrada diz: ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Creia nesta palavra, erga sua cabeça, porque eu tenho a certeza que o livramento do Senhor virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a palavra que Deus reservou para você nesta hora. Deus abençoe.